Então aqui a gente vai ver, ela segue mais ou menos o mesmo sinal, a mesma curva, tá? Mas tem uma diferença. E essa diferença, ela vai estar diretamente ligada na queda ou na subida dos preços da pimenta e de qualquer outro produto, tá? Então nós temos a tabela de exportações brasileiras, quantidade total em quilos, valores totais em dólar FOB, média anual, tá? Em preço FOB, principais compradores do Brasil. Nós vamos aqui ver quem são os principais importadores da pimenta brasileira. Também nós vamos ter uma comparação do gráfico que aconteceu em 2013 e 2014. Vem acontecendo um fenômeno muito interessante e muito importante que a gente vai mencionar aqui com relação à qualidade da pimenta, tá? Quantidade total em quilos dos principais estados, os 4 principais estados brasileiros exportadores, tá? Não necessariamente são produtores. E o preço médio FOB. E por fim, nós vamos tratar esses temas especiais, né, que diz respeito à qualidade do nosso produto exportado, tá? Aqui, pessoal, é um dado de uma planilha que nós tivemos no Vietnã em outubro para a reunião da IPC, tá? E este dado ele vai mostrar exatamente o mercado global de pimenta do rei. Em primeiro nós temos o carryover, que é o estoque remanescente que sobra de um ano para o outro. Nós temos a produção, nós temos a importação, como o Teodoro falou, muitos dos países que produzem também importam para complementar as suas necessidades do mercado interno, que não é o nosso caso, tá? Nós aqui no Brasil, nós produzimos bem mais do que o suficiente que nós precisamos para o consumo interno. O consumo doméstico desses países e a exportação remanescente, e para o próximo ano volta o carryover. Vocês podem notar que o carryover vem baixando, né, de 2014 para 2015, que é uma projeção, e uma projeção para 2016, nós tratamos lá, nós não, os diretores das delegações, inclusive nós fomos representados pelo nosso ministério, o Itamaraty, tá? Lá na reunião da IPC. E se estabeleceu esses números com base nas estatísticas. Em gráfico, tá? Esses números vão dar mais ou menos uma dimensão melhor para vocês, que vocês possam ver. Só que os números talvez vocês não vão conseguir enxergar aí atrás. Não foi possível a gente escurecer um pouco, tá? Essa planilha depois eu posso disponibilizar para quem quiser. No final tem meu e-mail, manda um e-mail e eu disponibilizo ela sem nenhum problema, tá? Aqui é a tabela e o gráfico, tá, da produção com base nos dados da International Paper Community, que é a IPC, tá? Esses dados foram dados, principalmente do Brasil, pelo Itamaraty, tá? Eu não concordo muito com esses dados, até porque não tem como medir, não existe uma confiabilidade na forma que esses dados são postos ou são estudados, tá? Eu acredito que o Brasil realmente, estou com o Teodoro, na quantidade de 40 mil hoje facilmente, tá? Mas são dados oficiais e eu não estou aqui para criar números, tá? Você vê Índia com 65, houve uma quebra de produção e exportação, também não existiu quase exportação em 2014, é o tanto que a Índia começou a importar produto do Brasil neste ano, tá? É só mesmo para ilustrar, e o gráfico ilustra a importância dos países produtores neste segmento de pimenta do rei. Já aqui são as exportações. As exportações do Brasil, eu mudei e coloquei a fonte como o MDIC, Ministério da Indústria e Comércio Exterior, tá? E são dados oficiais. Então, em 2013, foi exportado 30.544 do Brasil. Em 2014, um acréscimo aí de um pouco menos de 5 mil toneladas, né? Aí você vê aqui a importância do Vietnã com essas quantidades. Também concordo com o que o Teodoro disse. Nós temos aí um cross-border trade, que é exatamente o contrabando feito entre a venda de produto do Vietnã para a Índia,
e vice-versa, tá? Então, muitos desses negócios não são reportados nas estatísticas, mas pela nossa vivência nesse mercado, né, pelos movimentos do mercado, a gente consegue ver que realmente existe mais pimenta sendo produzida e, consequentemente, comercializada do que o que realmente as estatísticas falam, tá? Então, eu não me surpreendo realmente com esse número de 200 mil. É uma opinião pessoal, tá? E aqui a gente vê esses valores, esses gráficos das exportações em si. Está muito pequeno, pessoal, mas esses são os números que nós tratamos nas planilhas, tá? O que eu achei interessante, muito interessante, foi esse ano que nós tivemos aí um substancial crescimento do preço médio de exportação do ano de 2014 para 2015, tá? Esse preço médio, tá? Ele é quantidade, tá? Ele é uma média anual dos preços que foram comercializados durante o ano, tá? Então nós temos aqui um aumento de 6,55 para 8,62 e eu coloquei o mês de janeiro, que automaticamente foi atípico pela uma exportação da quantidade de 4.333 toneladas, que normalmente é um mês que deve ser exportado 2.000, 2.500 toneladas, tá? E a gente vai ver outros fenômenos que ocorreram nos outros slides. E o preço, consequentemente, né, subiu para 9,17, o preço médio para só um mês, tá? Todas as transações efetuadas no mês de janeiro de 2015. As exportações brasileiras, total de quantidades por quilo, tá? Nós podemos ver que desde 2004, e esse ano que marcou com a minha entrada eu fiz questão de votar, porque eu me lembro muito bem esse momento, que foi o ano que eu comecei no mercado de pimenta do reino, na exportação, tá? E você vê que de lá para cá, a quantidade de exportação, ela vem caindo, com alguns picos, né, de subidas de quantidades, mas nós estamos vendo agora que o nosso gráfico de quantidade exportada está aumentando, tá? Nós estamos produzindo, consequentemente, mais pimenta do reino. E, logicamente, já falei, a nossa indústria local ela não comporta mais do que 6, 7 mil toneladas por ano, tá? Então, o resto está sendo exportado ou também os estoques remanescentes de um ano para o outro. São os gráficos das exportações, tá? Em valores totais. Seria interessante até que o pessoal do governo, eu notei que houve uma resistência ou uma insistência na questão de que a pimenta ela não importa para, talvez essa não é a palavra, mas ela não tem uma expressividade a caráter nacional, tá? Mas regional sim, tá? O Espírito Santo é a terceira, eu não sabia, mas é a terceira pauta na exportação. Então ela é muito importante para uma região, para uma comunidade, tá? E aqui a indústria toda, ela representa quase 300 milhões de dólares FOB por ano. É muito dinheiro, tá? São muitas famílias envolvidas. Então, é muito importante, não só no Pará, mas agora o Espírito Santo com essa expressividade na produção. Então, esses dados estão aí para vocês dimensionarem o tamanho dessa indústria. Vou apressar um pouquinho, pessoal. Exportações brasileiras em preços médios, nós vimos aqueles valores que eu mencionei, tá? Vem também subindo a curva dos preços. Aqui são os principais compradores em números. Essa tabela não fica interessante para ver, mas nós temos um gráfico para expressar os principais compradores em quilos. Nós temos os Estados Unidos em primeiro, Alemanha em segundo, França, Espanha, Holanda já foi um importante comprador para a pimenta brasileira, hoje não tão representativo. México, Argentina, Vietnã. Esses outros dois, México e Argentina, caracterizados com acordos comerciais entre os dois países, tá? Eles importam mais barato, eles têm taxa de importação mais barata do que comprando de outros países. E isso é uma forma de sustentação de preço, tá? Se você considerar a pimenta do Vietnã indo para o México,
Ele vai pagar o importador 20% de imposto de importação, enquanto o Brasil 10%. E isso é uma forma da gente conseguir manter nosso preço sendo competitivo ou até mais caro, até 10%. Depois disso fica desfavorável para eles estarem comprando do Brasil. Em períodos entre safra, eu considero isso como muito importante, esses acordos. Tá? E não só isso, hoje nós temos outro problema que eu vou tratar no final. Em gráfico, mostra a expressividade dos Estados Unidos e da Alemanha. E aqui nós temos um aumento de 22% de um ano. Esses gráficos representam 2013 e 2014. A Alemanha comprou 6% a mais de um ano para o outro, enquanto que os Estados Unidos caiu 4%. Tem uma explicação para esse aumento da Alemanha comprando aqui no Brasil. Tá? E ele diz respeito a um problema muito sério, que é a qualidade da pimenta brasileira. Desculpa, da qualidade da pimenta do Vietnã. Não necessariamente a qualidade, mas a forma de como ela é apresentada. Tá? Que eu vou tratar depois também. Que são os valores em quantidades exportadas por estados, por representatividades. Nós temos 23 mil toneladas exportadas pelo Pará e ano passado nós tivemos 8.600 e alguma coisa exportadas pelo Espírito Santo. Essa é a representatividade atual das exportações em quantidade. Tá? Tem a Bahia, que em 2014 exportou 1.648, e São Paulo, que naturalmente deve estar exportando algum produto acabado, tá? Neste exato momento, mas já exportou matéria-prima, 2011, com 2.000 toneladas. Esses são os valores FOBs, aquele gráfico que a gente fala da total representatividade da indústria de pimenta do reino para exportação. Aqui nós temos uma divisão que o Pará, ele gera divisas para o estado de 204 milhões, enquanto que o Espírito Santo 73.842. Com certeza, num futuro bem próximo, o Espírito Santo estará crescendo neste número, dado a produtividade em crescimento. Esses são os gráficos em preços médios, tá? Não sei se é muito interessante esse gráfico, mas ele mostra que o Pará tem vendido a sua pimenta, pelo menos no ano de 2014, mais cara que a do Espírito Santo. Tá? São centavos, mas sim, ainda diz que ele está vendendo a pimenta dele para exportação mais cara do que o estado do Espírito Santo. Tá? Isso se dá, ao meu ver, pelo período de safra. Tá? Aqui, naturalmente, às vezes a nossa safra, pelo menos agora, final do ano, início do ano, os 3 primeiros meses, vocês estão colhendo alguma coisa, nós estamos concorrendo com o Vietnã, né, que é o maior produtor, e isso, consequentemente, influencia no preço. Tá? E por último, para encerrar, nós vamos tratar de um assunto muito delicado, tá? Que nós estamos levando uma vantagem, que até o início do ano passado nós estávamos levando uma vantagem competitiva e comparativa em relação ao Vietnã, mas em junho do ano passado foi descoberto um resíduo de pesticida na pimenta brasileira. Tá? E esse resíduo, como diz a toxicologia dele e das propriedades do antracnone, ainda são desconhecidas, mas com potencial de ser cancerígeno. Tá? E, naturalmente, todo resíduo de pesticida, ele não faz bem à saúde humana. Eu gostaria de lembrar aqui, já andando nesse mundo todo na região de pimenta, e eu, às vezes, noto que as pessoas que trabalham com pimenta, elas se esquecem que elas estão trabalhando com um produto alimentício. Tá? Às vezes, a gente nota que o produtor, ou que o exportador, ou que um comerciante, né, ele está tratando com um produto que vai ser consumido por uma pessoa. Tá? Às vezes a gente pensa, será que esse cara está pensando que ele está trabalhando com pedra, ou com granito, ou com alguma coisa? Então, pessoal, vale aqui lembrar que isso é um alimento. Tá? A forma de manuseio é a chave. E cada vez mais o mundo está exigindo um produto diferenciado, um produto de qualidade, sem contaminação. O que eu gostaria de mostrar naquele slide, lá da Alemanha, consumindo 6% ou 3.000, quase 4.000 toneladas
a mais de um ano para o outro é simplesmente porque isso é uma estatística que eu recebo de alguns dos nossos clientes lá fora, que não é estatística oficial, mas a cada 10 containers, tá, importados do Vietnã, ele vai com resíduos de pesticidas 6, 7 ou 8 do Vietnã, com resíduos que eles não podem usar na comunidade europeia, tá, acima dos limites. O Brasil levou uma vantagem até junho do ano passado, quando não descobriram o antraquinone na pimenta brasileira, nós estávamos vendendo a nossa pimenta mais cara, porque esses países estavam buscando a pimenta do Brasil, que era uma alternativa mais limpa, tá? Ou pelo menos mais limpa. Falamos aqui de salmonela. Salmonela é um problema bactéria, é uma bactéria, ela tem cura, ou seja, ela morre, tá? Enquanto que um resíduo de pesticida, ele simplesmente a pimenta é inutilizada. Ou ele mistura para diluir esse resíduo, ou ele não pode ser consumido na Europa, tá? Só que conversando com as pessoas que estão envolvidas, inclusive até dei algumas informações de estudos encontrados na Universidade da Malásia, tá? Eu verifiquei que a preocupação, e eu acredito que muitos de vocês estão vendo, há uma preocupação com a fumaça da pimenta, tá? E esse antraquinone, ele vem da fumaça, tá? Indústrias como a páprica defumada na Espanha, em Múrcia, a indústria, tem o mesmo problema com o antraquinone. Então sabe-se que vem da fumaça, tá? Eu vi pessoas comentando aqui que seca com secador em 3, 5, 4 horas. A intensidade de fumaça deve ser a mínima possível, ou 0, tá? Fogo indireto. E normalmente, desde que eu entrei no mercado e lá fora, o pessoal prefere a pimenta do Pará. Hoje mudou muito, tá? Hoje mudou muito. Mas há 10 anos atrás, 8 anos atrás, a pimenta do Pará era preferida porque não tinha cheiro de fumaça. Então, o manuseio é muito importante, pessoal. Lembrem-se que vocês estão trabalhando com um produto alimentício, tá? E eu encerro a minha apresentação dizendo que isso é um problema muito simples de ser combatido, tá? E de ser analisado. Só basta fazer as análises. E eu não sou nada técnico, tá? Eu sou parte comercial, mas esses são os feedbacks que a gente recebe dos clientes lá fora, tá? É isso. Agradecemos ao senhor Juliano João Ponce Camara, pedimos